O balão do Mickey. Em um dia das crianças, no Parque da Água Branca, em São Paulo, capital, estávamos minha tia, meu tio, meu primo, que na época tinha 2 anos, e eu. Passamos um dia maravilhoso no parque, e pouco antes de irmos embora, uma moça que vendia balões nos pediu licença e disse, olhando para o meu primo: "Como você é lindo!" E voltando-se para os meus tios, continuou: "Vocês têm filhos lindos. Posso dar um balão de presente para o menorzinho?" Acho que ela pensou que eu era filho dos meus tios, mas enfim. Meus tios, sempre simpáticos, concordaram. Ela então pegou um dos balões que vendia e deu na mão do meu primo. Ela então finalizou, olhando para ele e disse: "Espero que vocês se divirtam muito." Nos despedimos da moça e voltamos para casa. Na época, meu tio trabalhava à noite e eu passava a noite na casa dos meus tios para ajudar minha tia a cuidar do meu primo, caso fosse necessário. E já nessa primeira noite, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. O balão era lindo, todo enfeitado. Era o rosto do Mickey, sorrindo com orelhas de plástico e nariz de bolinha sobressalente. Era um balão perfeito, cheio com gás hélio, ou seja, ele flutuava. Mas o estranho foi que quando chegamos em casa e meu primo soltou o balão, ele não subia até o teto. Simplesmente ficou flutuando e começou a flutuar pela casa como se estivesse reconhecendo o ambiente. Eu era criança na época e achei aquilo o máximo, ver o balão indo de um lado para o outro sem ninguém tocar nele. Foi a primeira vez que tive acesso a um balão cheio com gás hélio. Então, tudo que o balão fazia era legal para mim. Mas esse encantamento desapareceu completamente durante os próximos dias. Meu primo amava esse balão. Todo lugar que íamos, ele queria levar esse balão. Na hora de tomar banho, se trocar, mamar e deitar no berço, ele sempre pediu o balão. Como eu disse, meu tio trabalhava à noite. Saía por volta das 22 horas e chegava por volta das 8. E minha tia trabalhava de dia e saía por volta das 9 e chegava por volta das 19 horas. E durante o dia, meu primo ficava na minha casa e minha mãe cuidava dele enquanto eu estava na escola. Quando minha tia e eu levávamos o meu primo para minha casa pela manhã, levávamos o balão junto e minha mãe começou a relatar que o balão, independentemente de onde ela o deixava, sempre flutuava e ficava ao lado do berço do meu primo. E ela contou que quando ele estava no berço, meu primo começava a conversar com o balão. Conversa de criança, que ninguém entende, mas conversava. Incomum, mas nada demais. À noite, quando voltávamos para a casa da minha tia, sempre deixava o balão solto pela casa, em um local aleatório, e quando dávamos por conta, o balão estava perto do meu primo. Eu, sempre curioso, fiz um teste uma noite, mas foi a pior coisa que fiz com esse balão. Na casa dos meus tios, na época, só havia 2 cômodos, a cozinha e o quarto, que eram separados por uma porta de madeira. Eu peguei o balão antes de ir deitar e o coloquei na cozinha, solto, e deixei a porta do quarto entreaberta. Me deitei e fiquei olhando para a fresta da porta. Foi então que aos poucos comecei a perceber a sombra do balão se aproximando da fresta da porta. Lentamente, muito lentamente. A porta começou a se abrir, bem lentamente, e quando vi, como querendo não ser notado, o balão começou a entrar no quarto, bem devagar. Foi se aproximando do berço do meu primo, que ficava do outro lado do quarto, oposto à cama onde eu dormia. Mas o que mais me assustou, e me dá arrepios até hoje na espinha só de lembrar, é que o balão virou para mim com a mesma lentidão e começou a vir na minha direção. Desesperada, eu levantei e corri para a cama da minha tia, acordando. Eu estava chorando e quando ela levantou desnorteada, comecei a falar o que estava acontecendo. E do nada, o balão virou-se para nós. Minha tia, crente, percebeu que aquilo não era algo natural, e sim sobrenatural, e começou a orar e a expulsar todo o mal. De repente, o balão ficou imóvel, no meio do quarto. A minha tia se levantou e começou a intensificar a oração, orando cada vez mais alto e com mais autoridade. Meu primo acordou com barulho e começou a chorar, mas minha tia focou na oração, e quando ela começou a se aproximar do balão, de repente, ela começou a passar mal, desfalecendo. Ela se sentou no chão, com as costas apoiadas na cama, e continuou orando, muito fraca. Meu primo chorava no berço, a minha tia desfalecendo no chão, e eu, desesperado, chorando e com muito medo, e o balão imóvel, olhando para nós dois. Eu tinha muita fé na época e comecei a orar,
mesmo com muito medo e chorando muito. De repente, o balão começou a ir em direção ao berço do meu primo, e ele imediatamente parou de chorar e ficou imóvel, olhando para o balão. Minha tia, sem forças, não conseguia levantar. Eu estava morrendo de medo de chegar perto do balão, mas quando vi que poderia acontecer alguma coisa ruim com meu primo, fui. Juntei toda a coragem que me restava, saí correndo, peguei o balão, o coloquei na cozinha, voltei correndo para o quarto, fechei a porta e a tranquei pelo lado de dentro. Muito abalado, ajudei a minha tia a voltar para a cama dela. Peguei meu primo no berço e todos ficamos na cama da minha tia até meu tio chegar pela manhã. Quando ele chegou, a minha tia, ainda muito mal, contou tudo o que tinha acontecido. Eu também contei o que vi, e ele disse que ia se livrar do balão. Nos preparamos para levar meu primo para minha casa e minha tia ir trabalhar, e deixamos meu tio sozinho na casa, como sempre fazíamos. Quando voltamos à noite, minha mãe disse que meu primo não quis comer nada o dia inteiro, e ele, que adora conversar na linguagem dos bebês, tinha ficado calado, como se estivesse em estado de choque. Voltamos para a casa da minha tia e meu tio contou algo assustador. Ele disse que nunca tinha se importado com o balão, mas naquele dia ele o amarrou em uma das cadeiras da mesa da cozinha e foi dormir. Algum tempo depois, ele ouviu uma das cadeiras na cozinha se arrastar, mas estava muito cansado para ver o que estava acontecendo e dormiu. Quando acordou mais tarde, viu que a cadeira onde o balão estava amarrado tinha se deslocado. Mas um balão de gás hélio não tem força suficiente para arrastar uma cadeira. E isso não foi tudo. Ele contou pra gente que, enquanto preparava as coisas para ir trabalhar, independentemente de onde ele ia, o balão se virava para ele. Por isso, ele pegou o balão e amarrou na torneira do tanque de cimento de lavar roupas, na lavanderia do lado de fora da casa, e depois foi trabalhar. Ficamos na casa, minha tia, meu primo e eu. Não me pergunte por que não nos livramos do balão antes, mas deveríamos, pois algo pior aconteceu naquela noite por conta da nossa imprudência. Naquela noite fomos nos deitar e o balão estava do lado de fora da casa. No meio da madrugada, a minha tia e eu acordamos atônitos, com meu primo em pé no berço, gritando desesperado, chorando de soluçar, com respiração ofegante, olhos vermelhos, todo vermelho. Estava desesperador. Foi muito assustador pra gente. Corremos ao berço para ver o que estava acontecendo e algo terrível chamou nossa atenção. Meu primo gritava em desespero, olhando para a janela de vidro fosco que ficava logo acima da cama onde eu dormia. E quando viramos para ver do que se tratava, vimos uma silhueta macabra, intensificada com a penumbra da noite. O balão estava na janela, do lado de fora, olhando para dentro, em direção ao meu primo que estava desesperado. Nos assustamos muito com aquilo, muito mesmo. Meu primo, incontrolável, gritava e chorava cada vez mais, tentando dizer "sai" na sua linguagem de bebê. Minha tia, com toda a autoridade de mãe, começou a orar novamente. Pediu para eu enrolar meu primo numa coberta e, na madrugada mesmo, subimos até a laje. Minha tia pegou o balão e o soltou. Aos poucos, o balão foi subindo, até sumir entre as casas. O mais impressionante é que, conforme o balão ia subindo e aos poucos ia desaparecendo, meu primo foi se acalmando. Voltamos para dentro de casa, exaustos. Minha tia fez mais algumas orações, expulsando todo o mal. Orou por mim, orou pelo meu primo e depois me contou que sentiu que deveria não estourar o balão, mas soltá-lo, pois havia um mal dentro dele. E se ela o estourasse, seria muito mais complicado expulsar aquele mal que poderia se impregnar na casa. Depois disso, tudo voltou ao normal. Ficamos alguns meses impressionados, mas depois tudo ficou bem. Enfim, aprendi que não devemos aceitar coisas de estranhos, pois nunca saberemos se isso pode trazer algum mal. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Gerson. Eu sou Ana, sou de Salvador, Bahia. Eu vou dizer minha idade assim porque para entender melhor a história. Tenho 19 anos. E quando eu tinha uns 4 para 5 anos de idade, meu irmão me levou para um evento que teve em um shopping aqui de Salvador. E esse evento era de Ivete Sangalo, Saulo, que eles fizeram uma música de Uma Casa Amarela. E pra mim tudo bem. Aí eu era criança, né? Eu amava essas coisas, esses eventos. Meu irmão, minha mãe, meus pais sempre me levavam. Mas meu irmão. Nesse dia foi o meu irmão,
ele me levou e a gente ficou na fila, né? A fila tava enorme, tanto que eu peguei a fila na porta do shopping. E o shopping era enorme, eu acho que eu fiquei 1 hora e pouco assim na fila com meu irmão. E aí quando eu cheguei pra entrar, eu cheguei na porta assim, ela deu a pulseirinha pra entrar, e dentro da casa era um labirinto. Tipo, tinha vários corredores. E a gente tinha que chegar no centro da casa, que era na sala. Na sala tinha várias portas. Só que quando eu pisei o pé na porta da casa, eu comecei a passar mal. Eu fiquei tonta, eu queria vomitar, eu tava passando muito mal. Tipo, parecendo que eu ia desmaiar a qualquer momento. E eu era uma criança. Aquilo ali pra mim foi muito forte. E aí eu falei, não vou não. Eu e meu irmão, poxa, ficamos aqui mais de 1 hora, quase 2 horas na fila pra você dizer que não vai na porta. Aí ele falou, você vai. Tanto que ele se arrepende até hoje. Aí, passando assim pelo negócio, pelos corredores, né, que é os labirintos. Aí eu comecei a ouvir vozes, risadas, parecendo que tinha gente cochichando, assim, chamando meu nome. Foi uma coisa sobrenatural. Eu não entendia na época, né, que eu só era uma criança. E aí eu fiquei assim, chorando, entrando com uma lágrima, ouvindo. E eu lembro até hoje, marcou tanto a minha vida que eu lembro até hoje. E aí quando eu cheguei no centro eu consegui chegar rápido até, no centro da sala. E aí você tinha que ficar lá por um tempo olhando. Tinha negócio lá, televisão, tinha um sofá mesmo. Mas era tudo bem bagunçado assim, só pra dizer que era um labirinto. E aí tinha acho que umas 3 ou 4 portas, 5 por aí. Que era uma de cada lado, assim, pra você escolher sua saída. A porta que eu entrei, né, pra entrar na sala, e as outras lá, que era a saída. E aí, eu olhando pela porta, eu via, tipo, parecendo um vultos correndo, assim, pela porta. Era muito rápido, eu começava a olhar, assim, sabe, parecia uma cena de filme mesmo. E eu olhava, assim, via eu passar e dando risada, umas risadas, sabe, bizarras. E aí, eu comecei a passar mal. Aí eu comecei a ver tudo girando e eu gritava pedindo socorro. Eu gritei tão alto que o povo chamou segurança pra ver o que tava acontecendo. Teve que me tirar. Aí a menina que viu que eu tava passando mal me deu o CD e eu fui pra casa. Fui pra casa mal. Mas na minha inocência, meu irmão achava que era coisa de criança, essas coisas. Então quando eu cheguei em casa, minha mãe me chegou, falou que não era nada demais. Por eu ter uma família bem religiosa, então minha mãe meio que sabia o que ia acontecer, entendeu? Pra ela foi uma visão que eu tive. Pode ser que a casa, sei lá, ela achou muita coisa da casa. Tanto que ela reclamou com meu irmão depois. Pô, você deixou ela entrar, ela viu que ela já tava passando mal desde o início. Minha mãe ficou revoltada. Minha mãe entendia que aquilo já era um dom de visão meu. E aí eu fiquei normal, fui pra casa, assisti televisão. Aí eu assisti o DVD, falei, minha mãe bota o DVD, né? Aí meu irmão falou, bota, pelo menos ela vai ver o que aconteceu dentro da casa. Que aí era uma música da casa e mostrava como era entrar na casa, toda aquela diversão de criança. E aí eu fui e entrei normal numa diversão do filme, né? E depois eu falei, desliga, fui dormir. Aí nesse dia eu lembro que minha cama teve alguma coisa com ela e eu fui dormir com meu irmão, o mais novo, né? E aí era meu irmão dormindo no quarto com ele e o outro irmão. E aí eu fui dormir com o meu outro irmão que dormia na beliche, só que na parte de cima. E nessa beliche era de frente pra janela. Aí eu fui dormir com minha boneca, né? Que eu sempre dormia com a boneca. Agora dessa vez não vai acontecer nada com essa boneca. Só que quando eu não tava conseguindo dormir, eu tava escutando, parecia que tinha alguém me chamando, eu não consegui dormir mesmo. Quando eu olhei pra frente, tipo, da janela, assim, deitada, né, tava de frente pra janela, do outro lado da rua tinha uma casa, sendo que antigamente eu nunca tinha visto essa casa na minha vida. E aí, do outro lado da rua, do nada apareceu uma casa. E essa casa, ela era amarela e tinha meio que uma árvore, 2 árvores caídas umas sobre as outras. E uma era meio seca, tinha umas folhas. E elas eram literalmente cruzadas, assim, como se uma caísse pro lado, outra pro outro, meio que em pé, sabe? Declinada. E aí eu via, ela não mexia nem nada. Mas eu soava, né, a voz chamando, tipo, mandando eu ir pra janela. E eu levantei, né, olhei pra janela, vi tudo e falei, oxi. Eu fiquei meio assim, né, uma criança vendo. Eu achava aquilo interessante. Aí eu fui e olhei assim, ela falando, venha. E como eu tava do último andar, se me jogasse eu caía. E ela mandava eu sair dali da janela e pular e ir até ela.
meio que mandou eu me suicidar. E aí eu acordei no outro dia, né, que depois eu voltei pra cama, chamei meu irmão, mas ninguém acordava. E aí eu acordei no outro dia, falando, mãe, a casa começou a me chamar e aconteceu. A minha mãe achou que era coisa da minha imaginação, porque eu tive negócio com a casa, aí ela não acreditou. Só que se passaram dias e anos e eu não dormia. Toda noite eu acordava falando que a casa tava me chamando. Eu acho que eu passei uns 5 anos da minha vida toda sem dormir por conta dessa casa. E aí minha mãe chamou o pastor pra orar por mim. Ninguém via essa casa, só eu via, só eu conseguia enxergar essa casa. Ninguém conseguia enxergar. Até que se passou acho que uns 8 anos depois. Eu tinha, no caso, uns 11 anos, 13 anos por aí. E aí eu me mudei. E aí minha tia morava do lado. E aí faz uns 3 anos atrás, eu fui visitar minha tia lá, né? E aí eu olhei pra minha tia e eu vi pela janela que dava pra ver a casa também. E eu ainda continuei vendo ela. E aí aí eu fiquei, meu Deus, eu ainda tô vendo essa casa, o que acontece? E aí eu perguntei minha prima, né? Você tá vendo essa casa? Aí ela falou, tire foto da casa que a gente vai ver onde é que fica essa casa. Eu tirei foto e pra ela não tinha nada. E eu não tenho essa foto ainda, mas na próxima vez que eu for, eu vou tirar foto de novo e mandar pra vocês. Pra você vê que ninguém conseguiu ver essa casa, só eu consigo ver a casa com o negócio declinado. Todo mundo só via um lugar assim, parecendo que não tinha casa nenhuma. Meio que minha tia disse que era um terreno lá que ninguém construiu nada, um antigo. E só eu vejo a casa e ninguém mais vê. E foi essa história. Depois dessa casa, eu comecei a ter outras visões. Eu via coisas passando assim pelas pessoas, comecei a andar, mas isso já é pra outra história. Obrigada!